trazer dentro do chat. Retenção de consagrar, vieram apenas para conhecer, saber um pouco mais do que é a ayahuasca, os psicodélicos e qual o papel dessas substâncias dentro da espiritualidade, das práticas de autoconhecimento, da saúde mental. E a ayahuasca e essas outras substâncias, elas são aceleradoras de evolução. E eu falo não só na questão espiritual, mas também na questão psicológica, de autocontrole, de autoconhecimento. A gente sabe que graus de consciência, eles são medidos pela quantidade de informação que você tem sobre si mesmo. Quanto maior o grau de consciência do indivíduo, maior é o autoconhecimento que ele tem, maior é a sabedoria que ele tem sobre suas próprias virtudes, defeitos, e a gente não pode mudar aquilo que a gente não conhece. Para que a gente possa se transformar, a gente precisa se conhecer, precisa saber o que está errado, o que está certo. E essas ferramentas, elas são especificamente para isso. Não acredite em algo simplesmente porque ouviu, não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos. Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração. Mas depois de muita análise e observação, se você vê que algo concorda com a razão e que conduz ao bem e benefício de todos, aceite-o e viva-o. Esse pensamento costuma ser atribuído a Buda, mas na verdade acredita que seja uma versão modificada de um pensamento presente no Kalama Sutra. O que é o Céu na Terra? O Céu na Terra, ele é uma instituição sem fins lucrativos. Apesar, de ser solicitada uma contribuição para participar, essa contribuição é para que o Céu na Terra aconteça, exista. Manter um processo como esse, ele custa recursos. Então a gente precisa desse recurso para continuar. Aqui no Céu na Terra, como nós iniciamos, eu escolhi um tesoureiro para que essa pessoa fosse responsável por todos esses recursos que entram e principalmente para transmitir essa transparência, para saber, os envolvidos, saberem que eu e Poliana, que somos os fundadores, nós não temos um viés econômico, nós não controlamos os recursos. Os voluntários, quando entram no Céu na Terra, eles têm acesso à planilha de gastos, o que entra, o que sai, e tudo isso é para que todos saibam que... Você está com o microfone? O meu não está funcionando? Deixa eu ficar ligado. Tá, acho que estava enfiado aqui dentro. Beleza. Então, esses recursos são necessários por isso, porque nós somos voluntários, Todas essas pessoas que estão ali atrás e que receberam vocês e que vão estar conversando com vocês ao final dessa palestra são voluntários. São pessoas que, assim como vocês, chegaram, nessa palestra, consagraram a ayahuasca e decidiram se juntar ao nosso ideal de servir a ayahuasca para as pessoas com segurança, responsabilidade. Então, isso é o Céu na Terra, é uma união de pessoas que se uniram por um ideal. E esse ideal é simplesmente fornecer essa experiência, assim como nós tivemos nossas experiências em outras casas, em outras religiões, decidimos fundar essa iniciativa que é o Céu na Terra. Alguns de vocês vão sentir essa conexão com esse ideal e vão querer servir ao nosso lado. E sejam muito bem-vindos. Busca serviço, é o que nos move, essa busca é o que trouxe vocês até aqui, essa necessidade de se autoconhecer, essa necessidade de mudar, essa necessidade de entrar em contato com algo além dessa matéria, do que é conhecido.
E esse serviço é exatamente o que eu acabei de falar sobre o voluntariado. O serviço é essa yoga, né, o Karma Yoga, que é a yoga do trabalho sem esperar nada em troca, simplesmente porque alguém tem que fazê-lo. Isso é yoga, isso eleva a consciência e nos faz ter uma conexão maior com nós mesmos e com as outras pessoas. E o autoconhecimento, que é o essencial para que a gente possa sempre melhorar e nos tornar melhores seres humanos. O Céu na Terra, antes de tudo, é um instituto de desenvolvimento humano, para que nós possamos ser humanos, cada vez mais humanos, porque hoje nós somos mais animais do que humanos. Estamos sempre tendendo às nossas paixões, às nossas tendências instintivas, né? Então, o propósito do autoconhecimento é fazer com que a gente deixe de ser animal e seja um ser humano de verdade. O mundo precisa disso, o mundo precisa de seres humanos, porque seres humanos que são bondosos, fraternos, menos egoístas, menos materialistas. Eu vou falar um pouco sobre os psicodélicos, vou falar rapidamente. Pode colocar o irmão aqui, ó. A ayahuasca, ela não é um psicodélico, ela é um chá, né, um chá tradicional, indígena, né, da nossa cultura aqui do Brasil, dos nossos povos originários, nossos parentes, originário da floresta amazônica, mas ela contém, né, um alcaloide que é um psicodélico, contém uma molécula que é a dimetiltriptamina, que é um poderoso psicodélico. Então, exemplos de psicodélicos que eu trouxe aqui para que vocês saibam, conheçam, os naturais, né, que são encontrados na natureza, a mescalina, né, que é do cacto, a própria dimetiltriptamina, que está na ayahuasca, e a psilocibina, que é encontrada nos cogumelos, né, diversas espécies de cogumelos, principalmente se encontra no cubensis, né, na psilocibina cubensis, que é aquela espécie de cogumelo que nasce da fezes da vaca. Então, é muito comum a gente estar no interior, no sítio, né, a gente vê nas fezes, não só de vacas, mas de outros animais, de cavalos e outros animais, a gente vê nascendo os cogumelozinhos ali. É muito provável que essa espécie seja a psilocibina, que ela também é muito conhecida por transformar a vida das pessoas. Ela está sendo muito estudada por diversas frentes de pesquisa no Brasil e no mundo, que ela realmente tem um poder muito grande para atenuar diversas psicopatologias. Falando em psicopatologia, eu esqueci de me apresentar para vocês. Eu sou o Joe Giovanni, sou o fundador da casa. Eu tenho mais de 13 anos, acho que agora está fazendo 13 anos que eu tenho experiência de estudos com psicodélicos e também iniciar as pessoas nesses processos com a ayahuasca e outras substâncias também. Aqui no Céu na Terra a gente faz esses trabalhos somente com a ayahuasca, mas eu também tenho experiência com a psilocibina e um pouco com a mescalina. Eu tenho graduação em filosofia, também sou psicanalista, sou acadêmico em psicologia, tenho formação e especializações dentro dessa área de psicoterapia assistida por psicodélicos, cannabis terapêutica, né, o uso da cannabis como forma também de medicação. E o Céu na Terra, ele é fruto, né, desses meus estudos e também algo que ocorreu naturalmente. Também sou um mestre maçom, tem alguns irmãos meus da maçonaria aqui hoje. A maçonaria, para quem não sabe, é uma ordem iniciática que ela é voltada para o aperfeiçoamento humano também. São técnicas que são milenares, né? São passadas por diversas civilizações,
originárias do Egito, se transformou na França como a maçonaria que nós conhecemos hoje, mas ela é uma escola de desenvolvimento humano. Ela pode até não formar, né, pessoas perfeitas. Estava conversando agora com o irmão sobre isso. A maçonaria, como sistema de aperfeiçoamento, ela é perfeita. Só que os homens não são. E como as coisas hoje estão meio bagunçadas, tem muitas pessoas que estão lá que não deveriam estar. Então é por isso que a gente não vê uma grande modificação nessas pessoas que estão hoje dentro da maçonaria. Mas também sou um Rosa Cruz, e a Rosa Cruz também é uma ordem iniciática. E o que isso tem a ver com esse processo? Porque essas ordens, elas são escolas de conhecimento. Então, eu trouxe um pouco dessas escolas para dentro do Céu na Terra, para que se associasse com a prática da expansão de consciência com a Ayahuasca, junto com essas filosofias que são usadas para aperfeiçoar a mente humana. E elas são muito eficazes quando usadas da maneira correta por pessoas, né, responsáveis e sem maiores pretensões egoístas. Então, voltando aos psicodélicos, o psicodélico, ele representa essa frase, né, o que revela a mente, né? O termo psicodélico, ele origina-se da composição das palavras gregas psique, que é a alma, e delém, que é a manifestação da nossa mente. Enteógenos, né? A gente vai ouvir muito essa palavra, ayahuasca é um enteógeno, psilocibina é um enteógeno. O que é um enteógeno? Entel, que significa Deus dentro, inspirado por Deus ou possuído por Deus. Genos, que significa nascimento, origem ou produção. Então o enteógeno ele pode ser interpretado como aquilo que gera o divino internamente, ou aquilo que nos conecta com o divino dentro de nós mesmos. Como eu disse anteriormente, a ayahuasca ela contém, né, essa molécula que é a dimetiltriptamina. E esse livro do Dr. Rick Strassman, que é um médico, psiquiatra, ele faz diversas pesquisas há muitos anos sobre a dimetiltriptamina e a atuação dessa molécula no cérebro. E esse livro, né, se chama DMT, a molécula do espírito. Ele também tem um documentário que se encontra facilmente no YouTube. E eu indico a vocês assistirem, né, e procurarem saber mais. O DMT é a principal substância encontrada na ayahuasca, originalmente utilizada por povos indígenas da Amazônia e que atualmente possui seu uso difundido em diversos países do mundo. Eu falei sobre a maçonaria e esqueci de mencionar essa questão da iniciação. Na pedagogia iniciática existem duas formas de iniciação, a simbólica e a real. Quando a gente fala em maçonaria, Rosa Cruz e outras ordens, Vale do Amanhecer, por exemplo, existe um termo que é muito conhecido, que é esse processo iniciático. E esse processo iniciático, normalmente, ele é simbólico. Ele é um teatro, sabe? Para que a nossa mente humana consiga entender mistérios que estão por trás da iniciação real. A iniciação real, ela é uma desfragmentação do ego. Ela dissolve o ego. Então a nossa mente racional, ela para de funcionar. Então a partir do momento que você tem um símbolo, fica mais fácil de você fazer essa interação até sua mente desaparecer. Então quando as pessoas falam assim, eu sou um iniciado, é muito provável que ela está falando de uma iniciação simbólica. Porque a iniciação real, ela só existe com a morte do indivíduo, a morte simbólica. Então quando a sua mente para de funcionar, e aquilo que você reconhece como você, que é o ego construído com o tempo, baseado em tradições, religiões, em condicionamento parental, escolástico e tudo mais, quando isso desaparece, é uma iniciação real, porque quando todas essas coisas caem, você acessa aquilo que é real. Para que você conheça aquilo que você é, o que você não é tem que ser destruído. Então, grande parte de tudo isso que a gente faz inicialmente é para preparar o indivíduo para esse momento. Então, existem dois tipos de iniciação, simbólica e real. A iniciação simbólica, ela semeia as bases para a verdadeira iniciação ou iluminação. Mas nem todos os iniciados simbólicos alcançam a iniciação real. Esse é um mantra que é um mantra muito poderoso que se chama Asatoma Sagamaya.
Tamasso Maraicho Gamaya, Micho Ma Amritangamaya. Traduzindo, do ilusório conduz-me ao real, das trevas à luz, da morte à imortalidade. A verdadeira iniciação é aquela que obriga o homem a descobrir por si mesmo, pela meditação, que não pode, desde logo, ser desvendado diante dos seus olhos nublados pelos densos véus da matéria, Maya, e que se acha envolvido. Daí o mantra do ilusório conduz-me ao real, das trevas à luz, da morte à imortalidade. Esse mantra ele tem milhares de anos, ele pertence, né, à linha da cultura védica, e ele fala exatamente sobre isso, sobre essa morte simbólica, né, que na verdade, quando é feita com os psicodélicos, se transforma numa morte real, porque para a sua mente ela é verdadeira. E eu coloquei o Amritana aqui, porque Amrita é uma palavra em sânscrito que ele tem a ver com essa coisa da imortalidade, e ao mesmo tempo ele representa uma bebida que era utilizada no passado para se comunicar com os deuses, com seres de outras dimensões. E isso está lá nas escrituras sagradas, que são os Vedas. A gente vai passear rapidamente pela história. Eu vou trazer alguns livros que fazem esse paralelo, né, da ayahuasca, dos psicodélicos, com esses processos espirituais e psicológicos. Esse livro é do Brian James, que é Yoga, Planta, Medicina, que ele fala sobre Aushadhi, que é também conhecido como Oshadi. Refere-se a plantas ou ervas usadas para curar doenças físicas e mentais e manter a saúde geral. Esse termo está lá no Yoga Sutra de Patanjali, que é um tratado de yoga que também tem muitos anos que ele está aí para iluminar, né, com o conhecimento da yoga. Soma, o cogumelo divino da imortalidade, do Gordon Wasson, o divino cogumelo da imortalidade, em seu livro de 1968, Wasson apresentou um estudo detalhado sobre a medicina sagrada Soma, mencionada no Rig Veda, o mais antigo dos 4 textos sagrados do hinduísmo. As drogas secretas do budismo, evidência sugere que os primeiros praticantes de Vajrayana utilizavam uma versão enteogênica potente. Então, no budismo, no início do budismo, fazia-se o uso de substâncias psicodélicas. Esse livro é do Mike Crowley. Zig Zag Zen também traz essa questão do budismo. Zig Zag Zen explorando a interseção do budismo e dos psicodélicos, investiga as implicações morais, éticas e transcendentais dessa interseção, com foco na libertação da mente e na exploração de estados alterados de consciência. O Bardo Todol, que é um livro muito conhecido, que inicialmente as pessoas acham que ele fala sobre morte real, né, que é uma espécie de condução dos mortos. A pessoa morre dentro dessa linha budista, e os monges ficam direcionando a alma desse indivíduo para que ele consiga ter uma boa morte. Mas, na verdade, ele é um guia para uma experiência psicodélica. O livro Tibetano dos Mortos é um texto sagrado tibetano, sustenta que a consciência continua após a morte e que é possível alcançar clareza e compreensão ao morrer. A experiência psicodélica do Timothy Leary, do Ralph Metz e do Richard Alper, ele pega o livro tibetano dos mortos e faz uma espécie de tradução para aquela época, né, em que eles viviam. Eles eram professores de Harvard, eram psicólogos, que faziam uso de LSD, e eles descobriram que essa experiência psicodélica está diretamente conectada com o livro tibetano dos mortos e seus ensinamentos. A experiência psicodélica de Timothy Leary, Ralph Metz e Richard Alper, que se transformou, né, no Ram Dass, que é uma grande referência, um guru espiritual muito, muito relevante, é um guia para usar psicodélicos para explorar o ciclo de morte e renascimento, descrito no livro tibetano dos mortos, destacando a importância da consciência no momento da morte. The Time Ones, o Soma, Raoma e a Ayahuasca, o livro explora a história, a mitologia
e o significado religioso dessas 3 plantas psicodélicas, que têm sido usadas há séculos em práticas espirituais e de cura em todo o mundo. Esse livro ele faz uma interseção entre o soma védico, entre o raoma, que era uma substância utilizada pelo zoroastrismo, que é lá da região do Irã, que se tornou, né, outras religiões conhecidas aí, e da ayahuasca. Segundo esses autores, essas plantas elas têm a mesma substância e o mesmo propósito. Provavelmente as 3 contêm dimetiltriptamina como o princípio ativo. Aqui eu trouxe mais um pouco da maçonaria, né? É um livro de um irmão chamado P.D. Newman, que é um maçom, é um estudioso, que propõe no livro Alquimicamente Stoned, que a maçonaria do século XVIII utilizava secretamente a dimetiltriptamina, extraída da acácia para fins rituais e introspectivos. Então, esse autor traz, né, essa coisa da maçonaria, que em algum momento a maçonaria estava envolvida com psicodélicos também. Quando eu falei sobre a iniciação simbólica, que hoje na maçonaria só existe essa iniciação simbólica, que ela é muito importante, mas ela sozinha ela não transforma e não muda ninguém muda com isso, tá? O que realmente muda no indivíduo é a iniciação verdadeira, é esse processo de morte do ego, para que ele consiga investigar, né, sentir essa conexão com o abstrato, com aquilo que não pode ser explicado, porque está fora da nossa dimensão, e a partir desse contato o indivíduo muda. Então esse livro ele traz essa questão. Esse é o princípio alquimia, que explora o potencial dos psicotrópicos como ferramentas para o desenvolvimento pessoal e espiritual, dentro da tradição alquímica. O símbolo do céu na terra é um símbolo alquímico, né? O significado desse símbolo do céu na terra é transformar chumbo em ouro. Que na época, né, os alquimistas da Idade Média, eles falavam muito isso, mas eles não estavam falando dessa questão material, de transformar metal, chumbo em ouro. É simbólico. É transformar homens ignorantes, egoístas, e em homens justos, né, bondosos, sábios. E a alquimia, esse processo alquímico, que está diretamente relacionado à fabricação de substâncias psicodélicas, está relacionado a se transformar chumbo em ouro. É um processo simbólico de transformar pessoas ignorantes, principalmente ignorantes sobre si mesmas, em pessoas que têm esse autoconhecimento. Isso faz com que o indivíduo se torne ouro. E a pedra filosofal é conhecida por tocar em outras substâncias e transformar também em ouro. É porque o indivíduo, quando ele é despertado, acordado, ele passa por esse processo de se transformar em ouro, ao tocar outras pessoas, ele também consegue iniciar outras pessoas no processo. Então ele vai transformando também os outros indivíduos, por esse processo que ele também passou. A acácia no Egito, né, a acácia é o símbolo mor, né, da maçonaria. Os antigos egípcios tinham a sua própria versão da ayahuasca, que eles chamavam de árvore da vida. Então, tem essas gravuras mostrando, né, a acácia, que contém a dimetiltriptamina, que é a mesma substância que dá esse processo psicológico, né, psicodélico na ayahuasca. E é interessante que essa imagem representa uma deusa, né? Os egípcios falam, quando eles faziam o uso dessa substância, eles viam um ser divino, feminino, dentro do processo. E o que acontece na ayahuasca é a mesma coisa. Quando a gente tem esse processo com a ayahuasca, também nos encontramos com uma consciência divina, feminina, dentro da ayahuasca. Na selva, eles chamam a ayahuasca de professora, porque essa entidade se apresenta como uma espécie de mestre, vai ensinando, dando conselhos sobre diversos aspectos da vida. Tem até um documentário, né, que mostra umas crianças que foram perdidas. Eu esqueci o nome, depois quem quiser me lembra. As crianças se perderam na floresta e um xamã, né, uma pessoa indígena, ele fez uso da ayahuasca e, através da experiência com a ayahuasca, ele sabia exatamente onde as crianças estavam. As crianças estavam desaparecidas, né? Desaparecidas.
Gratidão, meu irmão. Então, através da experiência, ele ajudou a equipe lá a encontrar as crianças, e é muito interessante essa história. Esse livro, As Antípodas da Mente, né, do Benny Shannon, que também é psicólogo, ele sugere que 2 plantas psicoativas encontradas no Sinai, no sul de Israel, a acácia e a pegano armala, podem ser utilizadas em rituais religiosos similares à ayahuasca na Amazônia. Então, ele fala que a visão de Moisés, que toda aquela história, né, da sarça ardente, na verdade, era uma experiência psicodélica. Que a sarça é conhecida, né, nessa região do Sinai, ela é uma acácia também. Que ela é a mesma acácia que foi mostrada dos egípcios ali, é sempre a mesma planta. E lembrando que essa é a mesma região onde era consumido o Raoma, numa religião chamada Zoroastrismo, que é muito anterior aos hebreus e toda aquela história que é conhecida. O livro Cogumelo Sagrado e a Cruz de John Allegro, ele propõe que o cristianismo se originou do uso de cogumelos psicoativos, baseado em análises linguísticas. Outras teorias apontam que a ideia de enteógenos no cristianismo primitivo, com base em outras obras de arte, textos antigos, imagens medievais também sugerem que o uso da planta psicoativa também foi usada em rituais religiosos. Há especulações semelhantes sobre o uso de substâncias psicodélicas no início do Islã, que tem a ver também com o zoroastrismo, que é na mesma região. Essa é uma frase, né, do mestre: somente quem nasceu de novo terá acesso ao reino dos céus, mas para nascer de novo é necessário estar disposto a morrer. O mestre Yeshua HaMashiach, conhecido como Jesus Cristo, o Messias, essa frase está lá no João 3:1-18. Quando o mestre conversa, né, com Nicodemos, que era um sacerdote, né, e ele cita essa possibilidade, Nicodemos não entende o que ele está falando, porque ele até fala assim: o homem tem que entrar de novo no ventre da mãe. Como assim? Para ele nascer de novo, ele entendeu de forma literal, mas Jesus, ele era um iniciado, né? Ele nasceu no meio de uma ordem iniciática chamada Essênios. Então, ele já nasceu no meio de mestres que liam a República de Platão, eles liam Dhammapadas budistas, eles liam o Vedas, foi encontrado, né, nos escritos de Corã, todos esses livros, né, fragmentos desses livros que eu estou falando. Então ele teve contato com isso. Então, a partir dessa fala, se percebe que ele tinha um conhecimento sobre essa iniciação verdadeira. E é disso que ele estava falando. Estrada para Eleusis revelando o segredo dos mistérios. Esse livro fala sobre um processo que tinha na Grécia Antiga, onde Platão, Sócrates, Aristóteles e vários mestres faziam parte. Eles fizeram esse processo de iniciação real, iniciação simbólica, com uma bebida chamada Kikeon. E esse Kikeon, ele contém uma substância que ela é muito parecida com o LSD. Na verdade, o LSD é uma cópia dessa molécula que era encontrada no Kikeon. É como se fosse um fungo que nasce do trigo. Então, esses estudiosos apontam que uma forma de substância psicoativa natural foi ingerida e que os rituais faziam parte das suas vidas. E no drama iniciático visionário, eles usaram a bebida psicodélica, o Kikeon. Então, Platão passou por esses mistérios. Então, ele, dentro do Fedro, a gente consegue encontrar vários vestígios, né, dessa experiência dele, e aqui ele relata. Eu trouxe rapidamente um trecho. Dentro do templo escuro, os participantes tiveram que exclamar: eu jejuei, bebi o Kikeon. O que acontece depois é como o nome do evento sinaliza: mistério. No Fedro, Platão apresenta esse relato. Com uma companhia abençoada, nós seguimos na carruagem de Zeus e outros na de algum outro deus. Vimos a verdade e as visões divinas, e fomos iniciados naquilo que é justamente chamado o mais sagrado dos mistérios, que celebramos um estado de perfeição.
sendo permitidos como iniciados a visão de aparições perfeitas, simples, calmas, felizes, que vimos a luz pura, sendo puros e não sepultados naquilo que carregamos conosco e que chamamos de corpo, e que somos presos como uma ostra em sua concha. Então olha só que legal, Platão, o mestre dos mestres, que milhares de anos depois nós lemos, estudamos, falamos sobre. Platão, ele é o autor da República, que no capítulo 7 fala sobre a caverna de Platão, que todo mundo conhece, né, como uma história em que o indivíduo vê o mundo através das sombras, em que ele resolveu se libertar dessas sombras, começou a questionar aquele processo ilusório, saiu da caverna, viu a luz, voltou para mostrar para os irmãos, e os irmãos não queriam ver, falou que ele estava maluco. Então olha só que legal, tipo, Platão teve acesso a esse processo psicodélico. Então ele trouxe, né, através de suas obras, pedaços, né, dessas experiências. E quando ele fala que na carruagem de Zeus e outros na de algum outro deus, olha só que bacana. As pessoas que estavam com ele eram de outras partes do mundo, então elas acreditavam em outros deuses diferentes do que os que eram, né, comumente acreditados na Grécia. Então, pessoas de todos os lugares vinham, né, para participar desse processo de iniciação. Pessoal, qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar qualquer coisa, levantem a mão, que o irmão Dan está ali com o microfone, a irmã Camila está ali com o microfone, ela vai levar até vocês, para que as outras pessoas que estão assistindo escutem, né, o que vocês têm para dizer. Não tenham vergonha de perguntar, não existe nenhuma pergunta errada, é super relevante vocês falarem, perguntarem. Eu deveria ter dito isso no começo e eu me esqueci. Faz parte, né, desse processo ser uma conversa, deveria ser uma conversa. Mas eu sei que vocês, né, podem estar um pouco tímidos e preferem, né, participar de forma passiva. Mas eu peço a vocês que perguntem, acrescentem alguma coisa, é importante. Às vezes o que você tem a dizer é muito importante para alguém que vai participar amanhã. Então aquilo que você vai perguntar é exatamente aquilo que o irmão quer saber, mas tem vergonha de perguntar. Então a gente vai entrar aqui nessa questão da ayahuasca. Vou tentar ser o mais breve possível para a gente poder bater um papo depois. Isso aqui é um esquema, né, que a gente costuma estudar, que é a forma que eu vejo assim, mais eficaz para entender o que é o ser humano. Então a gente traz aqui a Constituição Septenária. A Constituição Septenária, ela vem junto com a filosofia primordial, junto com Vedas ali, né? Tem uma parte do Uttara Gita, que é uma continuação do Bhagavad Gita, em que Krishna ensina a Arjuna a Constituição Septenária. Então isso aqui é a parte dentro desse universo tridimensional que todos nós conhecemos, né? Que nós temos esse universo infinito de possibilidades, mas está tudo aqui dentro. E segundo essas tradições, esse universo infinito do qual nós estamos aqui passeando, ele é uma ilusão, que eles também chamam de Maya. Então acima de Maya tem a realidade, e essa aqui é a realidade. Então vamos lá, heterofísico, né, composto pelo nosso corpo físico. Então, segundo essas tradições, quando a gente perde o corpo físico, né, a gente ainda está dentro de Maya. O mundo espiritual, né, como todo mundo conhece, os espíritas e várias outras tradições trazem, né, todo um universo espiritual, ele não é a realidade, ele ainda está dentro desse processo maiávico, ilusório. Então nós temos o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental, que é a mente de desejos, kamamanas, onde estão os pensamentos, desejos. E esse campo aqui é complicado a gente falar sobre ele, porque ele está fora, né, da racionalidade, ele está fora dos pensamentos, fora de tudo que a gente conhece. Então quando a gente fala de morte do ego,
a gente fala em deixar isso aqui para trás para a gente ter um vislumbre do que é isso daqui. A iluminação, samadhi, é um vislumbre. Se iluminar não é grande coisa, né? Se iluminar, vários mestres se iluminaram e se perderam depois. O difícil é se manter iluminado. Então, aqui está a mente pura, né? Que é a não mente. Quando a gente está nesse estado, a gente não pensa mais. O plano búdico, né? Que é um estado da mente onde Siddhartha Gautama ele alcançou e por isso ele ganhou esse título, né? De Buda. Como outros, né? Outros Budas também. E aqui a vontade, o Atma, que também é conhecido como o Eu Superior, que é uma espécie de divindade aprisionada nessa casquinha aqui que a gente se identifica na frente do espelho como eu e você. Então ele desce, né? Na maçonaria a gente coloca um olhinho aqui para simbolizar o olho que tudo vê, que somos nós, cada um de nós somos essa divindade. Ó, até caiu. Nós somos essa divindade que vai descer nos planos até chegar aqui. Na Cabala se chama Malkuth, né? Que é o reino. E logo acima de Malkuth está lá o Yesod, que é o plano espiritual, que é o fundamento, a fundação dessa realidade que nós vivemos, né? Tudo isso segundo as tradições, tá? Existe todo um estudo, isso não é da cabeça maluca do Joe, isso aqui existe toda uma bibliografia sobre isso. E a propósito é importante dizer que nada que eu estou trazendo para vocês é meu, tá? Sempre tem alguma bibliografia por trás, algum fundamento, alguma fundamentação teórica. Essa aqui é a visão filosófica, né, da filosofia, o Soma, é tipo um resumo desse, é a mesma coisa, só que resumido, né? O Soma, que significa esse mundo cotidiano, ações práticas, a Psique, que é os pensamentos e emoções, e o Naus, que é essa parte espiritual, valores, ideais, que está fora, né, dessa pensamentose humana, fora da mente. E a iniciação aqui, olha, ela é o processo que traz isso. É interessante que, né, a gente tem o cristianismo como símbolo, o peixe, e aqui quando a gente vê a intercessão, ela forma aquele peixinho. Olha que interessante. Nada é por acaso. A gente vai entrar nisso, mas tem uma explicação. Aqui é a psicanálise freudiana que traz essa questão do id, do ego, do superego. O id, né, são esses aspectos mais animalescos, instintivos, o ego fazendo a intermediação, e o superego que está aqui com esses valores e ideais mais elevados. Essa é uma visão junguiana, que traz também aquela mesma questão da organização da mente, o self, né, como esse aspecto divino, a sombra, um aspecto oculto, né, o ego, que também estamos familiarizados, né, com esse termo. Esse iceberg também é um símbolo importante para a gente entender como funciona essa questão da nossa mente. O consciente, né, o que a gente tem de consciente é cerca de 10%, é muito pouco. Então, grande parte do que forma o que nós nos identificamos como ego, como eu e vocês, está oculto, né, está por baixo, que são crenças, valores, processos de identidade, afiliação, legado, que são todos esses processos que eu disse anteriormente de condicionamento parental, escolástico, social, tradicional, religiões, né? Então tudo isso não nos pertence de verdade. Então a gente precisa mergulhar aqui para a gente entender quem nós somos de verdade. E entender até o que é ilusório, porque às vezes está aqui rodando o nosso software, está rodando aqui dentro da nossa mente e a gente nem sabe, né, o quanto de baboseira a gente tem dentro da nossa mente. Isso daqui eu não vou falar muito, mas é trazendo tipo a Constituição septenária, mas em todas as outras tradições. Então aqui tem filosofia do Egito, a hebraica, a yoga. Então tem aqui essas partes, né? Essas partes racionais, essas partes
físicas e as partes espirituais também. Então, cada linha filosófica, cada religião tem a sua forma de entender. Essa aqui está super resumida, ó, corpo, espírito. Pronto, acabou. Mas é basicamente isso. E algumas fragmentam, né, para que a gente possa entender mais cada uma dessas partes, assim como eu trouxe para vocês a que eu mais me identifico, que é a Constituição Septenária. Ego e consciência, né, na psicologia analítica. Na psicologia analítica de Carl Jung, o ego ele é a estrutura central da psique que forma a identidade pessoal, responsável por nossa sensação de continuidade e estabilidade ao longo do tempo. Ele funciona como um ponto focal da consciência, medindo as interações entre o mundo interno, o inconsciente, e o mundo externo. A consciência, por sua vez, é um estado de percepção e compreensão que abrange tudo o que conseguimos perceber, compreender e tocar ativamente. É através da consciência que o ego exerce sua função, permitindo-nos interagir com a realidade de maneira coerente e integrada. Então aqui tem o ciclo do ego, né? Experiências de vida que são captadas pelos 5 sentidos, a formação do ego, pensamentos e emoções recorrentes que formam essa identidade, né? Essa identificação com quem nós somos, o que eu gosto, o que eu não gosto. O pensamento cria a intenção, e manda um recado para a vida, a gente age conforme todo esse processo anterior e a vida responde conforme a gente age. Então tem aqui um outro esquema, né, mostrando o cérebro, esse aspecto fisiológico, né, dessas informações que estão contidas aqui, tipo um HD que vai guardando essas experiências. A mente, que ela é criada pela sociedade, por todo esse contato com os outros, né? Religião, ideologia, educação, experiências, condicionamentos, necessidades, medos, e tudo isso vai formando aquilo que nós identificamos como eu e vocês, que é o ego. Psicodélicos, morte e dissolução do ego. Os psicodélicos, eles têm uma longa associação com a morte, mais especificamente a morte do ego, que é um estado místico induzido por essas substâncias. Nesse estado, o senso comum do eu, ele se dissolve em uma consciência cósmica maior. A morte do ego pode ser extasiante e aterrorizante ao mesmo tempo. Em paralelo com a morte física, podemos perceber que somos mais do que o nosso corpo e experiência de vida. Os limites do eu, eles se expandem para algo maior, o que pode ser assustador, mas também curativo e transformador, se nos entregarmos ao processo. Então, uma das principais preocupações ao participar de uma experiência com a ayahuasca ou outros psicodélicos é a experiência de morte do ego. Porque, como, né, nós lemos aqui, ele não é uma experiência da qual nós estamos acostumados. A nossa mente ela não consegue entender o que está acontecendo. E para que ela realmente tenha eficácia para você, ela tem que ser real. Em nenhum momento você vai questionar o que está acontecendo. Para a sua mente, o que está acontecendo é realmente a morte. Você está morrendo. E o que transforma é exatamente isso. É claro que das primeiras vezes, eu vou fazer o possível para que isso não aconteça, para que você não tenha essa experiência, porque ela é o ápice da experiência psicodélica. O ideal é que você se acostume aos poucos, né, com a força da ayahuasca, para que isso aconteça. Mas a ayahuasca, ela não é controlável, sabe? A gente às vezes tenta controlar através da quantidade. Às vezes da graduação da ayahuasca, uma graduação, né, não tão graduada, mas a ayahuasca ela é poderosa e ela sabe o que faz. Então às vezes ela pode fazer com que até com uma pequena quantidade o indivíduo experimente a morte do ego. E é necessário ter essas conversas, ter essa palestra, a gente conversar bastante sobre, para que quando isso aconteça, você, pelo menos no início, enquanto a sua mente estiver racionalizando, você saber que é algo que faz parte do processo. Mas vai chegar um certo momento que você nem vai conseguir, né, racionalizar sobre isso. E está tudo certo. Então vamos lá entrar na rainha da floresta, que é o principal, é o foco do nosso encontro aqui. Ela que é a estrela dessa casa, tá? O que é a ayahuasca e quais são os seus efeitos. Primeiro a gente vai entrar, né, nesse processo de
não é recomendado para quem não é recomendado. Não é recomendado tomar ayahuasca, sim. Não se sabe o que é ayahuasca, seus efeitos e contraindicações. Fazem-no porque outras pessoas estão a pressioná-los a fazê-lo. Uma das principais contraindicações com a ayahuasca é a falta de vontade de tomar. Não se confia na pessoa ou local que vai ministrar a ayahuasca. Está a tomar antidepressivos específicos. Tem um histórico pessoal familiar de certos problemas mentais graves. Está grávida ou pensa que pode estar. Não é uma pessoa com boa saúde física e também não é uma pessoa com boa saúde mental. Versão curta. Se a sua saúde o impedir de andar de montanha-russa ou saltar de paraquedas, provavelmente não deveria tomar ayahuasca. Versão longa é um pouco mais complicada. Então, se a sua saúde te impede de participar de um processo, né, de andar de montanha-russa, de pular de paraquedas, então a ayahuasca não é para você, porque essa experiência ela é muito mais emocionante do que esses exemplos aqui citados. O que é a ayahuasca, né? A ayahuasca ela é uma decocção da videira amazônica Banisteriopsis caapi. Os seus ingredientes químicos são conhecidos como armalinas. Alguns grupos étnicos e religiosos acrescentam à ayahuasca a planta Psychotria viridis, que tem efeitos visionários e cujo componente ativo é a dimetiltriptamina. Esse início aqui parece um pouco confuso, porque a gente normalmente conhece a ayahuasca como as duas substâncias juntas, né? A chacrona e o mariri. Mas na verdade o nome ayahuasca é o nome da videira. O nome significa a videira dos mortos, a videira dos espíritos, o cipó dos espíritos. Então esse nome ayahuasca é o nome do cipó, mas tradicionalmente a gente fala e conhece como a união das duas substâncias como o chá de ayahuasca. A palavra ayahuasca é um termo quichua, composto por duas palavras, aya, que significa cadáver, morto, corpo humano morto, e huasca, que significa corda, cordão, fio trançado ou torcido. Assim tem sido comumente traduzido como a videira dos mortos ou a corda dos mortos. Outros nomes que as diversas comunidades e grupos utilizam para o preparo são Caapi, Dapa, Mirri, Carri, Natem, Pindé, Yagé, Daime, Vegetal, entre muitos outros. Então aqui nós vemos as folhas, né, da chacrona e o cipó já macerado, né, que é o mariri. Então a união das duas que a gente comumente, né, encontra nas religiões ayahuasqueiras, na maioria, né, das etnias tradicionais, como a ayahuasca. Eu trouxe para vocês umas etnias indígenas para vocês conhecerem, saberem um pouco mais, né, dessas etnias. São as que eu, né, conheço, eu, Poliana. Então, essa etnia são os Yanauá, que são os mais conhecidos, né, dentro dessa cultura ayahuasqueira. O Alok, né, que é um famoso DJ, ele tem um laço, né, muito estreito com essa etnia. Então, ele em diversos momentos, né, leva aos shows dele, né, alguns músicos, né, dos Yanauá. Essa moça, né, que apareceu, ela é a Ruxanu, que é a primeira pajé que ocupou, né, essa posição dentro da sociedade deles, que anteriormente era somente por homens. Então ela quebrou paradigmas e barreiras, sendo a primeira pajé mulher. Esses são os Axanica, que são o povo indígena mais numeroso da Amazônia peruana e ocupam também alguns territórios do Acre, habitando uma área entre os Andes e o Alto Juruá. Também tem uma tradição muito forte com a ayahuasca. Os Shipibo-Conibos são um grupo étnico da Amazônia peruana que se distribui ao longo das margens do rio Ucayali e seus afluentes. Esse povo é muito conhecido, né, por suas representações do que a gente chama de miração, né? Então essas coisas nas roupas deles assim são coisas que a gente normalmente vê dentro da experiência. Então eles trazem muito isso dentro da cultura,
das artes que eles produzem. E as religiões ayahuasqueiras. A mais conhecida, né, o Santo Daime. O movimento religioso do Santo Daime começou no interior da floresta amazônica nas primeiras décadas do século XX, possivelmente por volta de 1916, há mais de 100 anos, com dezenas de milhares de adeptos espalhados em 22 países. Então, olha só, para a gente ver que existe uma religião que existe há mais de 100 anos no Brasil que utiliza a ayahuasca como sacramento. Santo Daime é uma religião espiritualista, cristã, foi fundada pelo mestre Irineu e sucedido pelo padrinho Sebastião. Essas fotos são de um centro aqui próximo a Belo Horizonte, que é o Jardim de Beija-Flor. E aqui é lá da Igreja Mãe, né? No Acre. Aqui se preparando, né, a folha para ferver, né? Uma fervura, vai fervendo os ingredientes, aí a água vai baixando, coloca mais ingredientes e mais água e cada vez mais vai absorvendo os princípios ativos tanto do cipó e da folha. Quanto mais repete-se esse processo, mais forte fica a ayahuasca. A UDV ela vem crescendo há 61 anos de maneira contínua e sustentada. Além da sede geral, a União do Vegetal tem atualmente 216 núcleos e distribuições autorizadas de vegetal, localizados em todos os estados brasileiros e em 10 países: Estados Unidos, Canadá, Peru, Portugal, Espanha, Reino Unido, Suíça, Itália, Holanda e Austrália. São mais de 21 mil sócios e cerca de 6 mil jovens e crianças, filhos de sócios, perfazendo mais de 27 mil pessoas. Então, essa é a União do Vegetal. A União do Vegetal, ela foi o primeiro contato que eu e Poliana tivemos com a ayahuasca. O mestre Gabriel, que é o fundador da União do Vegetal, ele teve seus primeiros contatos junto com o pessoal lá do Santo Daime, com o mestre Irineu. Aí depois ele fundou a própria iniciativa, né, que se tornou a União do Vegetal. Então eles são muito organizados, né, eles têm uma hierarquia de pessoas responsáveis por diversas questões dentro da cerimônia, do trabalho. Então é uma religião bem bacana, assim. Nós aprendemos muito e graças a ela hoje temos, né, o privilégio de consagrar a ayahuasca com legalidade, com controle. Eles foram responsáveis, né, por todo esse processo de legalização da ayahuasca. Na época existia um órgão chamado CONAD, diversas pessoas ligadas a essa parte científica, né, da ayahuasca, médicos e estudiosos, se juntaram. Até hoje existe, né, dentro da UDV uma parte científica, né, um grupo de estudiosos que trazem diversas questões sobre o uso da ayahuasca dentro desse contexto científico. Então vamos lá, nível de experiência, nível biológico, desintoxicação, sensação de limpeza interna acompanhada por possíveis episódios de purgação, vômitos ou diarreia, que são vistos como a liberação de toxinas, sensações corporais, experiência de calor ou frio, formigamento, tremores ou uma sensação de leveza e flutuação, aumento da sensibilidade, percepção mais vívida e intensificada dos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, relaxamento muscular, sensação de relaxamento profundo, alívio de tensões musculares e uma sensação de bem-estar físico. Nível de experiência, nível energético, harmonização energética, uma sensação de energia fluindo livremente através do corpo, especialmente ao longo da coluna vertebral. Limpeza energética, um sentimento de alívio e leveza após a liberação de bloqueios energéticos, como se fosse um peso tivesse sido tirado. Conexão com a natureza, sensação de estar em sintonia com a natureza, muitas vezes percebendo as energias das plantas, animais e elementos ao redor. Fortalecimento da aura, sentimento de proteção
e expansão do campo energético pessoal, como se estivesse rodeado por uma luz protetora. Nível emocional, liberação emocional, experiência de choro, riso ou experiências emocionais intensas, trazendo alívio e clareza emocional. A sensação de compreensão profunda das próprias emoções e padrões emocionais. Empatia e compaixão, sentimentos intensificados de empatia e compaixão por si mesmo e pelos outros, muitas vezes acompanhados por um senso de perdão. Equilíbrio emocional, sensação de paz interior e estabilidade emocional, como se os altos e baixos emocionais fossem suavizados. Níveis de experiência psicológicos. Abertura de consciência, experiência de insights profundos, de novas perspectivas, ampliando a compreensão da vida e do universo. Introspecção, é a sensação de mergulho profundo na própria mente e alma, explorando memórias, pensamentos e crenças. Resolução de conflitos, sentimentos de clareza mental, permitindo a resolução de dilemas e conflitos internos com facilidade. Criatividade, experiências de fluxo criativo, onde ideias e soluções parecem surgir espontaneamente. Nível espiritual ou transpessoal, experiência mística, sensação de unidade com o universo, uma força superior, frequentemente acompanhado por visões e sentimentos de êxtase espiritual. Desenvolvimento espiritual, sensação de crescimento e evolução espiritual, muitas vezes com uma compreensão dos mistérios da vida, propósito de vida, experiência de clareza ou chamado, uma missão pessoal mais definida, uma conexão com o eu superior, uma sensação de estar em contato com uma sabedoria interior ou eu superior, trazendo uma sensação de orientação e propósito. Os riscos, né? São importantes a gente deixar isso muito claro, que são os possíveis perigos. Tonturas e desmaios, em doses mais altas, principalmente sem acompanhamento adequado, quedas, hematomas e asfixia. E riscos associados à tontura e desmaio, especialmente sem medida de segurança adequada. Situações raras são as prolongadas dos efeitos. A ayahuasca ela pode ter efeitos que duram mais do que o normal, de 6 a 8 horas. E transtornos psicóticos, em casos raros, que exigem acompanhamento médico ou psiquiátrico, geralmente relacionado a condições pré-existentes. Então pode acontecer, e isso é muito raro, mas às vezes a gente calcula a pessoa ficar 4, 5 horas na força, mas pode acontecer dela ficar um tempo maior do que o esperado. E isso é muito comum, não tem problema nenhum. O ideal é que antes da experiência a pessoa avisar os parentes próximos que ela vai ficar um tempo sem contato e deixar o meu contato em caso a pessoa, né, sei lá, um parente quiser realmente saber notícias, para passar o meu contato, porque aí a pessoa vai conseguir ter notícias de vocês. Porque se vocês ficarem mais tempo na força, talvez vocês não tenham, né, condições de conversar, porque vocês vão estar imersos, né, no processo. Então, o ideal é que seja pensado isso antes também. Em geral, as chaves para reduzir os riscos riscos relacionados ao uso da ayahuasca são uma avaliação rigorosa por parte dos organizadores para verificar a possibilidade de surgimento de certas patologias e também psicopatologias. Preparação psicológica adequada dos participantes antes do consumo, um ambiente controlado para a ingestão e integração adequada à experiência. Continuando a questão dos riscos, as culturas amazônicas reconhecem a presença das energias positivas e negativas durante a experiência com a ayahuasca. Lidar com essas energias de forma eficaz é crucial para a segurança e bem-estar dos participantes. Então, a formação dos condutores está diretamente ligado com isso. O conhecimento sobre essas energias, lidar com essas energias, faz parte da formação tradicional dos condutores de cerimônias com a ayahuasca. Pessoas de outras culturas podem ter dificuldades para entender essa perspectiva, que exige respeito e abertura para diferentes visões de mundo. Quando não tomar a ayahuasca, problemas cardiovasculares graves, aumento dos parâmetros cardiovasculares, a ayahuasca ela pode aumentar, né,
essa questão dos batimentos cardíacos, porque, como eu disse anteriormente, como é uma experiência muito emocionante, como pular de paraquedas e andar de montanha-russa, você pode ficar extremamente emocionado, pode ficar, né? Então, isso pode aumentar o batimento cardíaco do indivíduo. Então, quem tem, né, um problema cardiovascular, não é legal a pessoa participar. Hipertensão grave também, a ayahuasca pode elevar a pressão arterial. Quem tem epilepsia, convulsões e AVCs também não pode participar, devido ao aumento de risco de crises, né, de acidentes. Quem tem dificuldade para vomitar também, porque o vômito ele faz parte do processo natural, é um efeito colateral muito conhecido e não tem nada demais. Ele é curativo e é purgativo. E quem tem essa dificuldade talvez não seja indicado, porque como é algo que vai acontecer, então essa pessoa pode ter essa dificuldade. Alguns transtornos desaconselháveis, pessoas que têm ataques de pânico, a ayahuasca ela pode intensificar as crises e levar as pessoas a terem crises, principalmente relacionado à questão da morte do ego, né? Quando chegar essa questão da morte do ego, quem tem ataque de pânico pode ter uma grande dificuldade a respeito disso. Transtornos bipolares, risco de desequilíbrio do humor e episódios maníacos ou depressivos. Esquizofrenia, a possibilidade de surtos psicóticos e agravamento da doença, e transtorno de personalidade borderline, o aumento da instabilidade emocional e comportamental. Como escolher um centro ou guia é muito importante para que vocês, né, caso escolham ter essa experiência em outros lugares. Fornecimento de informações detalhadas e objetivas sobre a ayahuasca, a realização de palestras informativas com os participantes e preenchimentos de um questionário de saúde, a rejeição daqueles que se enquadram nos critérios de exclusão, a pessoa que conduz a sessão tem muitos anos de experiência, a sensação de que a pessoa que conduz é confiável, a origem e os componentes da bebida são claramente informados, o guia trabalha com grupos pequenos ou conta com assistentes suficientes para atender todos os participantes, e no final da sessão os participantes têm a possibilidade de ficar no local para descansar ou dormir até o dia seguinte, sendo que, como eu disse, né, a experiência ela pode continuar mais do que 4, 5 horas, então é importante vocês observarem se o local ele tem essas questões, porque senão vocês podem entrar na força no momento que acabar, vocês estão na rua, tem alguns centros que acabou, eles fazem, né, tipo, com que você se sinta desconfortável para que você vá embora. Então acontece das pessoas às vezes entrarem na força nesse momento, quando elas estão na rua. Isso é muito perigoso. Continuando, os organizadores aderem a um código de ética e além disso oferecem integração e cuidados posteriores após a sessão. Algumas coisas a evitar: pessoas que se apresentam como salvadores, se apresentam como uma mediunidade duvidosa, que é a linguagem a frio, né, que são técnicas para enganar as pessoas e fingir, né, que está incorporado, faz algumas adivinhações assim, que servem para qualquer pessoa. Então é necessário ter muito cuidado com isso. Existe mediunidade, existem pessoas que são médiums, sim, mas é extremamente raro encontrar essas pessoas. E principalmente quando está atrelado com dinheiro, né, com cobrança. Então isso é um alerta para que vocês não caiam em possíveis armadilhas pseudo-espirituais. Pessoas que prometem panaceias, curas milagrosas, soluções rápidas ou garantia de resultados específicos. Qualquer um que promete resultados de antemão não está sendo honesto. Organizações que em busca pelo lucro é uma prioridade óbvia. E pessoas que demonstram insensibilidade ou desinteresse em relação às suas razões pessoais para participar. E pessoas que adotam uma abordagem de conotação sexual. Integração e acompanhamento. Se a experiência com a ayahuasca levar a mudanças significativas ou ao enfrentamento de questões pessoais complexas, é fundamental contar com o apoio de um psicoterapeuta especializado.
As revelações da ayahuasca, elas podem exigir interpretação cuidadosa e um processo de decodificação, que é mais eficaz com a orientação de um profissional treinado. No Céu na Terra, nós oferecemos uma sessão gratuita para acompanhar essa pós-consagração e acolher esses novos iniciados na ayahuasca. As pessoas que consagram pela primeira vez no Céu na Terra, eu ofereço para essas pessoas, na primeira semana seguinte à experiência, um acompanhamento, uma sessão gratuita para caso elas queiram compartilhar algum momento difícil, desafiador, porque como é a primeira vez essa experiência psicodélica, a pessoa pode ter um pouco de dificuldade, né? Naquela primeira semana, essa experiência pode ficar muito forte e permanecer durante alguns dias, e é muito comum isso acontecer. Então as pessoas podem ficar um pouco confusas, né? Como é que eu vou trazer isso para a minha vida, né, cotidiana, como é que faz? Então, se alguém quiser conversar comigo, estou, né, à disposição para esclarecer e fazer qualquer tipo de acompanhamento que esse indivíduo precise. Acabou que eu pulei aqui. Durante a ayahuasca, recomendações básicas. Os iniciantes devem começar com uma dose mais baixa para se familiarizarem gradualmente com os efeitos da ayahuasca. Os participantes não devem deixar o local da sessão antes do horário acordado e não hesite em pedir ajuda aos responsáveis se sentir que precisa. Nós estamos aqui para isso, é parte do nosso trabalho, da formação que recebemos, estarmos disponíveis para ajudar vocês. Aqui estão algumas dicas para lidar com os momentos difíceis. Respire lento e profundamente pelo diafragma, respiração vagal, e concentre-se na música. Solte-se e confie no processo, na ayahuasca e nos responsáveis. Esse exercício que nós fizemos inicialmente faz parte desse processo, né? No final da sessão, é aconselhável permanecer no local por algumas horas e descansar devidamente antes de dirigir ou retornar ao mundo exterior. Porque às vezes vocês vão sair daqui, vão ter que conviver com outras pessoas, então vocês podem estar um pouco ainda, né, na força da ayahuasca, com consciência expandida. Então, tudo que aquelas pessoas falarem, vocês vão não só escutar de maneira diferente, mas vocês vão sentir, os sentidos eles ficam amplificados. Então, tenham cuidado para onde vocês vão depois, com quem vocês vão conversar, porque isso pode afetar vocês de forma totalmente diferente do que vocês estão acostumados. Esse é um livro que eu escrevi, que é um protocolo de emergência, cerimônias de ayahuasca. Ele é voltado para pessoas que facilitam, né, a experiência com a ayahuasca e também para pessoas que vão participar ou participam de cerimônias de ayahuasca. Então ele tem todos esses protocolos, né, de como escolher os locais, como as pessoas vão ser preparadas antes, durante, depois da cerimônia. Então é uma obra assim, que eu trouxe baseado em evidências científicas, de muitos estudos que eu fiz nesses 12 anos. Como eu disse para vocês, eu também sou psicanalista e acadêmico em psicologia, então faz parte do meu processo de profissional também, né, de atender pessoas que não fazem uso das substâncias, mas eu encaminho elas para ayahuasca, para cannabis, como formas, né, de combater e atenuar as aflições dessas pessoas também. As medicações tradicionais, elas têm, né, o seu valor, têm o seu lugar, mas algumas pessoas realmente não estão encontrando, né, a cura com o uso dessas substâncias. E a psilocibina, a ayahuasca e a cannabis, elas têm se mostrado bastante relevantes, né, dentro desse processo de cura. Então, esse é o momento para a gente trocar rapidamente uma ideia. Quem tiver dúvidas, por favor, levante a mão, que o irmão Dan, a irmã Camila, vai levar o microfone até vocês. E Diogo, você virou o telefone aí, né? Você não deveria ter virado. Porque a transmissão ela é feita no formato do formato de rios, né? Meus irmãos, por favor, façam perguntas, comentários. Arriscar de uma pergunta.
Só um momento, irmão, que a irmã fez uma pergunta ali. Ela vai... O que o participante deve trazer? Agasalho, cobertor, colchonete? Irmã Jerusa, né? Isso. Irmã, você quer saber o que trazer, né? Todas as pessoas que vão participar da cerimônia, elas recebem um link da anamnese. Na anamnese tem todas as informações de dieta, do que comer, do que trazer, tá tudo lá explicado. As pessoas também elas são convidadas a entrar dentro de um grupo. E nesse grupo também é colocado nesse grupo o que trazer, a dieta, cuidados durante a semana. Aqui no Céu na Terra a gente tem uns colchonetes. Então a gente pede, se possível, a pessoa trazer um cobertor, porque mesmo o clima estando, né, um pouco quente, a ayahuasca ela pode baixar um pouco a temperatura. Até que eu fiz o formulário de anamnese e vi todas as coisas lá. Eu me refiro assim, algo adicional que não esteja lá. Não tem nada, né? Não é necessário você trazer nada adicional diferente do que está lá, tá? Alguns lugares pedem colchonetes, né, cobertores, agasalhos, né? Normalmente isso é feito fora do contexto urbano, em sítios que tem, né, essa baixa de temperatura muito drástica à noite. Então é necessário tomar cuidado com isso. Mas aqui no Céu na Terra é tranquilo, a gente tem nossos cobertores, a gente recebe, né, doações de várias frentes, que a gente faz campanhas para arrecadar, para comprar colchonete, cobertorzinho, para garantir esse conforto e segurança para todos os participantes. Então não precisa se preocupar, tá, Jerusa? Aí. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Aqui, não. Não, é só para as pessoas ouvirem. Boa noite, meu nome é Gilson. Eu estava inscrito para participar com a ingestão do ayahuasca. Sim. Mas consultei a minha médica, ela acha melhor não fazê-lo. Sim. Por causa de um carcinoma hepático. Exatamente. O fígado não gosta muito de raízes, não só do ayahuasca, mas de outras, segundo ela. Sim. Então, eu já não tenho preocupação nenhuma em não participar, porque a consciência que manda. Isso, claro. E aí eu trouxe minha esposa, dona Rose, e a pergunta, quando falou ali do agasalho, eu pergunto também da ingestão, por exemplo. É sempre bom ter uma ingestão de alimentos leves, ou não? O uso de água, de bastante água, chega a como se tivesse o organismo mais limpo. Isso influi? Sim. O ideal é que ter uma dieta chamada vegetalista, que não é uma dieta que exclua carne, mas é uma dieta que tem a vegetariana e tem a vegetalista. Principalmente vegetais, né? Ter uma dieta mais leve. Se for comer carne, escolher frango, né? Uma carne mais leve. Não ter uma alimentação com muita gordura, porque tudo isso vai influenciar, eu falo fisiologicamente mesmo, tá? A gente nem vai entrar no campo espiritual da coisa e tal. Então a alimentação está muito ligada a isso também, a esse cuidado com o corpo físico, porque a ayahuasca ela vai exigir uma certa energia do indivíduo. Então é melhor economizar essa energia no trabalho, não gastar com a digestão daquele alimento. Entendi. Essa pergunta é pertinente porque em sessões espíritas o pessoal pede para ficar uma semana sem ingestão de álcool, para ingestão de bastante líquido, para na hora da sessão espiritual a pessoa esteja mais... Exatamente. Isso mesmo. No contexto. Sim. O caso do senhor é diferente porque o senhor
meio que iria participar por um meio diferente, um canal diferente. Mas o canal de todas as pessoas que vão participar de amanhã, todas, é o canal pelo Simpla. Aí lá no Simpla tem toda quase uma automação. Entrou pelo Simpla, recebe o link da anamnese. Na anamnese tem todas as informações que eu preciso saber daquele indivíduo e também todas as informações que aquele indivíduo precisa saber de como participar de forma segura. Tem a dieta, tem tudo certinho. Então é por isso, o senhor até entrou em contato comigo e eu esclareci para o senhor também a respeito, né, dos exames que o senhor me mandou. Eu fiz um texto gigantesco para o senhor, explicando cada detalhe de cada patologia que o senhor trouxe para mim. Eu trouxe uma solução relacionada à questão da ayahuasca. Então, eu agradeci porque achei coerente, pertinente e real. No caso da minha esposa, ela tem que responder aquele questionário. Exatamente. Eu preciso daquelas respostas para saber exatamente, né, qual que é o estado, né, de saúde físico, mental, se ela realmente pode participar. Pelo que eu li ali, ela é tranquila, Ótimo, não tem maravilha. problema de nada relacionado. Sim. Eu é que tem, Sim. porque tá no organismo, então Sim. Não é a hora. Mas depois eu vou conversar com o senhor. Existem outras possibilidades, outras plantas, que junto com seus médicos o senhor pode, né, acrescentar como forma de tratamento. Eu agradeço aí. Uma pergunta que eu ia fazer aquela hora é porque que até fala ali apareceu lá a coluna. Não se fala em atingir o nirvana. Não é o objetivo da ayahuasca e nem dos psiclobinas, né, que é dos cogumelos. O nirvana não entra nessa história? Atingir o nirvana? Então, quando eu mostrei aquela constituição septenária, que é um quadrado e um triângulo em cima, o nirvana, ele está relacionado à subida, né? Cada um daqueles andares ali está relacionado com um chakra diferente. São 7 andares e 7 chakras, 4 dentro do universo tridimensional e 3 acima. Então, quando o indivíduo atinge o nível mais elevado de consciência, se conecta com aquele eu superior, o Atman, e a consciência dele tem acesso a tudo que está embaixo, isso é o nirvana. Isso é uma iluminação, samadhi. Mas isso pode ser uma coisa que o indivíduo acesse e ele volte e nem lembre de nada, não faz a mínima ideia do que aconteceu. Então, essas questões, elas só fazem diferença na aplicabilidade na sua vida cotidiana. O indivíduo que se ilumina e não traz nada para o próximo, não consegue ter uma atitude material sobre isso, trazer esse abstrato para a Terra, não presta para nada. O senhor concorda? Concordo, então, inclusive naquela hora que fala, ser iluminado é fácil, o difícil é ficar iluminado o tempo todo. Sim. O difícil é se iluminar, igual aconteceu continuar iluminado, igual aconteceu com um irmão aqui fora, que bateu no carro do outro, e o outro, né, chega, né, com violência, é difícil você manter ali um estado de presença, um estado de sabedoria, de autocontrole, isso que é difícil. É ali que você vê se realmente está fazendo sentido e todos esses processos espirituais e todas as teorias. Se naquela hora não ajudou, se não ajudou, precisa estudar mais. Então, tudo relacionado à espiritualidade, a esse abstrato, ele só faz sentido na aplicabilidade dentro da vida cotidiana, em Maia, no emprego, nas lutas, né, que a gente tem para garantir nossa existência, né, material aqui na Terra. Então só faz sentido nisso. Nem tanto ao céu, nem tanto à Terra.
É no meio do caminho, é o caminho do meio. Matéria e espiritual, você tem que andar juntos. Mais alguma pergunta? Boa noite. Meu nome é Thalita. Sobre saúde mental, eu já utilizei medicamentos em diferentes fases da vida, então era esse esquema. Antidepressivo você está ali tomando todo dia, né? No meu caso, não surte efeito, né, a longo prazo, eu tenho distimia. E como que funciona, por exemplo, se existe já evidência para doses em relação à saúde mental, para doses, né, de ayahuasca, que é diferente de medicamento, você não vai tomar todo dia, mas é durante um tempo. Existe alguma evidência, estudos que mostram que é possível de quanto em quanto tempo utilizar, se tem, né, que utilizar de quanto em quanto tempo, se uma vez já beneficia? Sim, tem um instituto, chama Instituto Cérebro, que fica dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem um cientista chamado Draulio de Barros Araújo. Ele é a principal pessoa assim, para responder a sua pergunta. Tem muitos anos assim, que eles conduzem experiências com a ayahuasca. Só que a ayahuasca, dentro do contexto clínico, eu falo dentro de um ambiente, dentro do consultório, é muito difícil a gente aplicar a ayahuasca dentro do consultório, porque a ayahuasca ela exige todo um processo, sabe? Isso aqui é um templo com imagens específicas, aspectos espirituais têm que ser evocados. Então ela exige toda essa máquina profissional. Então, eles conseguiram fazer isso, só que de uma forma isolando a dimetiltriptamina. Aí, através de um spray nasal, você consegue injetar dimetiltriptamina no paciente e ele ter as conexões e essa dissolução do ego e voltar e trazer essas experiências dentro do consultório. Isso em 10 minutos ele consegue ter uma experiência assim, significativa. Aí você fala assim, 10 minutos é pouco tempo, mas dentro do abstrato, quando você sai daquele quadradinho e vai para uma outra dimensão que a gente não consegue mensurar, o tempo é irrelevante, porque o tempo só existe aqui no quadrado. Então quando a pessoa sai e entra nesse estado, o tempo não importa. Para ela pode parecer muito mais tempo e resolve muita coisa que está ali dentro, volta e traz essas questões dentro do consultório. Então está sendo analisado, ainda está em fase de pesquisa. Então depois você me lembra que eu mando para você todos os estudos do Instituto Cérebro. E a ayahuasca é o seguinte, grande parte das coisas que nos adoecem, elas estão diretamente relacionadas ao nosso contato com o mundo exterior, com o Maya. O Maya está entrando aqui dentro, né? Se você prestar atenção, mas aqui é um ambiente sagrado e Maya consegue entrar aqui dentro, através de ondas sonoras. Então está o tempo todo nos distraindo, sabe? Tirando a gente do nosso centro. E os psicodélicos, eles fazem o quê? Eles trazem você de volta para esse centro. Então a partir do momento que você tem uma consistência nesse tratamento, uma vez por mês, sei lá, de 2 em 2 meses, faz um trabalho com a ayahuasca, ele tem a sua eficácia comprovada, porque ela traz você para esse processo. Ela vai fazer com que o indivíduo analise essas questões que estão realmente adoecendo. A gente percebe que muitas vezes as medicações, elas têm um grau de eficácia muito pequeno. Os próprios estudos do Dr. Draulio trazem isso para a gente. E que os psicodélicos, eles têm essa eficácia em uma dose. Tem pessoas que tomam uma dose e as pessoas se curam com uma dose de psilocibina, de ayahuasca, porque é tão intenso o processo que ela consegue reajustar. É como se ela pudesse se reprogramar, sabe? É como se fosse uma reprogramação. Então, a grande magia da ayahuasca é essa. É esse processo de cura, né? A gente pode ficar falando muito isso porque parece um curandeirismo, né? Mas a grande questão da ayahuasca e dos outros psicodélicos, como a psilocibina,
é esse fator de curar as pessoas de males que elas lutam durante anos e não conseguem se livrar. Então é por isso que ela é tão assim importante, não só para esse aspecto espiritual, esse aspecto de autoconhecimento, de evolução de consciência, mas também para o aspecto de saúde mental. Então todas essas pesquisas elas são feitas com um único intuito: trazer os psicodélicos para dentro do SUS, para que o Sistema Único de Saúde forneça uma experiência psicodélica para as pessoas, para que elas realmente possam se curar dessas aflições, que medicações que foram concebidas para atenuar temporariamente, né, esses males, sejam substituídos pela cannabis e pelos psicodélicos. Obrigada. Arioma. Boa noite a todos, boa noite, Joe. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: em relação a quem vai fazer exames de laboratório, por exemplo, eu vou fazer vários exames de sangue. E aí eu gostaria de saber qual é o período que a gente tem que aguardar até fazer esses exames, que a ayahuasca ainda pode estar no organismo e se interfere nesses exames. Se pode fazer ou melhor aguardar um tempo, e qual seria esse tempo? Ótima pergunta. Muitas pessoas fazem esse tipo de pergunta. Exames de sangue, eles são assim programados para pegar substâncias específicas, sabe? E a dimetiltriptamina ela não é detectável nesses exames. E uma coisa importante também, que a dimetiltriptamina ela é endógena. É algo que você tem circulando aí dentro do seu sangue. A glândula hipófise, ela, né, segundo alguns cientistas, até o livro que eu trouxe aqui do Rick Streisman, que é um médico psiquiatra, que realizou diversos estudos sobre a glândula pineal, ele diz que a glândula pineal ela produz a dimetiltriptamina. E a dimetiltriptamina é encontrada em plantas, animais, todo mundo tem dimetiltriptamina. E existem alguns estudos que falam que, na verdade, quando a gente usa a psilocibina, quando a gente usa o LSD, quando a gente usa a ayahuasca, não é aquela substância que faz o efeito. É a nossa substância endógena que faz o efeito. Ela é só, a substância que é ingerida é somente um gatilho para que a endógena funcione. Ainda é difícil comprovar isso cientificamente, mas tem uns estudos rolando sobre isso. Mas não se preocupe, assim, sobre exame, não aparece nada relacionado a dimetiltriptamina, armalinas, ayahuasca, não aparece nesses exames que normalmente se faz para detectar outras questões. Também não interfere nos outros parâmetros? Não interfere, assim. Agora, na verdade, não seria uma dúvida, seria mais um elogio, porque a seriedade que vocês têm, né, a preocupação com a segurança, é muito diferente da maioria dos locais, né, que servem a ayahuasca. Eu até trouxe a minha amiga de outro local, porque e ela ficou impressionada, desde o formulário de anamnese, de todas as informações, a organização. Isso realmente é muito diferente, né? Inclusive, assim, nós somos reikianos, estamos nessa busca espiritual de desenvolvimento, e para a gente hoje o diferencial muitas das coisas que você falou, né? Pessoas que servem como voluntárias, que não visam ganhos, né? E isso realmente é muito importante, sabe? Gratidão. Então eu deixo meu elogio, né? Nós duas temos vontade de ser voluntárias quando vocês abrirem, né, as portas para isso. As portas sempre estão abertas, sejam bem-vindas. E isso é muito importante, né? A gente vê mesmo essa seriedade, é muito legal. Ariel. Parabéns mesmo. Gratidão, Jerusa. Eu e Poliana, a
amada e linda esposa, que vocês vão conhecer logo mais, nós percorremos durante mais de 13 anos vários locais espalhados no Brasil, alguns fora, para ter essas experiências com a ayahuasca, ver o que as pessoas fazem para trazer o suprassumo dessas experiências para o céu na Terra, para que as pessoas não passem por más experiências que nós passamos e para que as pessoas experimentem as ótimas experiências também que tivemos. Então, o céu na Terra é fruto dessa experiência. Vários voluntários vão se agarrando, né, ao nosso ideal. Cada um vai trazendo um pouco, né, da sua própria vivência, experiência, conhecimento. Então, vai melhorando também os processos. Vocês, se algum dia, né, vocês vierem para o voluntariado, também vão trazer novas sugestões, vivências, experiências pessoais, para a gente possa cada vez mais aprimorar esses processos e sempre trazer uma experiência segura, confortável. Eu lamento muito, assim, que é até difícil dizer isso, mas a maioria das pessoas que facilitam trabalhos com a ayahuasca, elas não têm preparação para fazer isso. Elas não têm conhecimento, não têm experiência. Elas não deveriam fazer isso, porque é perigoso. A ayahuasca, nas mãos certas, ela é o santo graal. Ela é o cálice de cura, de autoconhecimento, mas nas mãos erradas elas podem trazer sofrimento. Então, tem pessoas que não podem fazer uso da ayahuasca, tem pessoas que até podem fazer uso, mas com cuidado, sabe, uma quantidade muito específica para aquele indivíduo. E para isso tem que ter conhecimento, e esse conhecimento só adquire com o tempo, esse conhecimento só adquire com muita força de vontade, porque esse conhecimento não está disponível assim fácil. A tentativa de escrever, né, a escrita, né, do meu livro é uma tentativa de trazer um pouco dessa minha experiência para as outras pessoas. Às vezes eu falo com os voluntários, vamos visitar uma casa específica, né, vamos lá visitar, conhecer as pessoas, fazer amizade. Eu tenho vontade até de levar o meu livro, né, e presentear o responsável, para que, quem sabe, ele, né, dê uma lida ali. Aquilo ali não é coisa que eu inventei na minha cabeça, é baseado não só nas minhas experiências pessoais como dirigente e facilitador e como psicoterapeuta, mas também baseado em mestres, né? É um conhecimento que vem de outras pessoas ali. E toda vez que eu escrevo e coloco lá, eu coloco o nome da pessoa que trouxe aquele conhecimento. Seja um cientista, seja um professor, seja alguém que escreveu um livro sobre. Então ali é um resumo de muito conhecimento. E esse livro é essa tentativa de trazer esse conhecimento para que as pessoas façam da maneira correta. Ele chama, né, Protocolo de Emergência e Cerimônias de Ayahuasca. Mas é um protocolo de emergência principalmente para que as emergências não aconteçam, sabe? As emergências fisiológicas e psicológicas não aconteçam. Se o indivíduo seguir o que está ali, dificilmente vai acontecer. Isso daqui que a gente está fazendo é um processo de redução de danos. É para evitar que o indivíduo tenha, por exemplo, assim como eu disse que o vômito, a diarreia eu não cheguei a citar, mas a diarreia pode sim ser um efeito colateral da ayahuasca, mas é uma diarreia controlada, nada assim que as pessoas precisam ter medo, é algo que você vai sentir aquela vontade, vai lá no banheirinho, limpinho, cheirosinho, faça uma limpezinha, é maravilhoso, você vai se sentir super, né, bem depois. Então, vômito, diarreia e uma crise temporária, tem um nome específico, eu esqueci. É como se fosse um surto psicótico temporário. Faz parte, é normal. Até pessoas muito experientes, de 20 anos, às vezes têm, eu tenho. É um surto psicótico temporário. Porque quando vem a morte do ego, você meio que fica com medo, você acha que aquilo é real, sempre parece real, e só faz sentido se parecer. Então você meio que tem um surto ali dentro da sua cabeça. Esse surto ele pode ser com você meditando em estado, né,
de lótus ali, mas por dentro está rolando um surto. E isso é comum, faz parte, é um efeito colateral. E é isso que transforma. Então, tudo isso é para evitar o tamanho desse surto, o tamanho desse medo, sabe? Esse medo de morrer, esse medo que as coisas deem errado. Então, toda essa conversa é para desmistificar algumas coisas que as pessoas falam sobre a ayahuasca. Porque se responder a anamnese direitinho, se tiver, né, essa disposição de vir até aqui, escutar, perguntar, diminui bastante a possibilidade de ocorrer qualquer tipo, né, de intercorrência dentro do processo. A gente no início também dá as instruções. Eu não entro muito nessas instruções aqui no dia da palestra, porque essas instruções é para quem vai consagrar, e tem muita gente aqui que não vai consagrar. Tem muita gente aqui que veio para conhecer os psicodélicos, a ayahuasca, quebrar paradigmas, preconceitos. As pessoas não fazem a mínima ideia, nem dentro da academia. Eu já tive professora que consagrava ayahuasca comigo aqui, ela é doutora em psicologia, ela não conhece psicodélico, ela não sabia. Por quê? Não se ensina isso dentro da faculdade de forma assim, tradicional. Existe pós-graduação, especialização, doutorado, mestrado, tudo dentro da faculdade sobre psicodélicos. Mas é um nicho específico, a pessoa tem que buscar, tem que falar assim, o conhecimento ele é como se você estivesse em cima assim de uma prateleira difícil de alcançar. A pessoa tem que fazer um esforço para alcançar. Nos meios tradicionais, você vai passando e não vê, não tem esse estudo. Cannabis é a mesma coisa. Lá dentro da Unifesp, que é a UFMG de São Paulo, quando o indivíduo vai fazer o curso de medicina, dentro do curso de medicina, na grade curricular, tem lá uma matéria chamada Medicina Canabinoide, para estudar uma parte do nosso receptores de canabinoide, que a ciência hoje encontrou como uma grande cura para diversos males. Então, dentro do curso, a pessoa estuda sobre isso, para quebrar todo esse preconceito que foi construído através do tempo. Então, isso aqui que a gente está fazendo é a mesma coisa, é uma desconstrução de preconceitos, paradigmas que foram ensinados lá fora, que muitas vezes não condizem com a realidade, a maioria das vezes não condiz com a realidade da ayahuasca, das plantas, da cura através de outros meios, sem ser esse meio que a gente conhece, que nem sempre funciona. Falei demais, foi além da que deveria. Posso? A minha dúvida é justamente sobre intercorrência, se pode acontecer durante o processo ou depois. Que você apresentou aí os perigos no uso da ayahuasca, ou seja, mal-estar que a gente pode sentir. E tinha aí a tontura. Eu queria saber se isso vai de pessoa para pessoa ou se a graduação da bebida tem alguma relação com isso, a graduação, a quantidade que você toma. Porque, igual no meu caso, eu tenho umas crises de labirintite de vez em quando. E os médicos não têm uma explicação concreta, mas sempre falam que ou é preocupação ou uso excessivo de... Como é que é café? A gente fala de café? De estimulantes. Aí eu queria saber se na ayahuasca a questão é a graduação da bebida e a quantidade que pode causar isso. É um conjunto de coisas, assim, porque a graduação ela faz diferença, porque dependendo da quantidade da ayahuasca, vai ser uma experiência muito mais intensa. E os aspectos fisiológicos de cada um, como o organismo funciona. Tem pessoas que precisam tomar uma quantidade pequena para ter uma experiência razoável. Tem pessoas que têm que tomar uma quantidade muito maior do que o normal. Então isso depende de cada organismo, vai muito da pessoa. E essa tontura, na maioria das vezes, é uma tontura muito sutil, é algo... Aqui no Céu na Terra a gente tem assim, a pessoa vai no banheiro, sempre vai um voluntário com essa pessoa, a gente indica as pessoas não irem sozinhas, as mulheres sempre serão acompanhadas pelas mulheres e os homens pelos homens. Então a gente vai acompanhando a pessoa, né, para que caso essa tontura venha nesse momento, não ocorra nenhum risco, né? Porque a grande parte do risco da ayahuasca são coisas bobas, sabe, a pessoa cair, tropeçar, então são coisas bobas que dentro
de um formato controlado, com voluntários suficientes, nunca acontece. Aqui no Céu na Terra nunca aconteceu esse tipo de acidente. Mas porque a gente sempre tem essa preocupação com a quantidade de voluntários ser sempre paralela, né, à quantidade de pessoas que vão participar. Tem lugares que vocês podem ir, né, ter uma experiência, por exemplo, que vai estar lá 100 pessoas e 5 voluntários. Eu já fui em locais que eram assim. Tem lá 40 pessoas e um dirigente e a esposa do dirigente somente. Então isso aí dificulta, porque como é que você vai acompanhar 40, 100 pessoas irem no banheiro, sabe? Não tem como. Então, isso tudo deve ser observado. Mas enquanto a isso, não se preocupe com essa questão de tonteira, que isso aí é a menor das preocupações. O mais preocupante é a questão da dissolução do ego, que é uma experiência que, por mais que eu fale, se eu escrever livros, não vai adiantar, porque é algo que, quando vem, a mente ela não funciona da maneira que a gente está acostumado. Porque a mente, ela mede as coisas baseado na memória. Tudo que eu falo com você, você está utilizando o seu aprendizado em português para decodificar as palavras que você está escutando. A partir do momento que a sua memória para de funcionar, você nem entende o que eu estou falando, porque você não consegue decodificar. E é isso que acontece na dissolução do ego. A sua mente ela vai parar de acessar as memórias. Então, a sua mente vai funcionar de uma maneira totalmente diferente. E quando vem essa dissolução, é só sentir. A única coisa que eu posso dizer é que é um sentimento que você usa para tentar entender o que está acontecendo. E se esse sentimento for de medo, como a substância é amplificadora daquilo, né, que nós sentimos, esse medo é amplificado, vira uma paranoia que pode virar um surto. Então é por isso que a gente tem esse processo de preparação, de conversa, né? Vocês vão conversar depois, né, com o pessoal e comigo, e vão entender que aqui é um lugar que as pessoas sabem o que estão fazendo, que o responsável, né, o dirigente, tem experiência a respeito de facilitar experiências com psicodélicos, com ayahuasca. Então, aos poucos, vão sentir essa confiança. Então, esse medo ele vai diminuindo. É diferente, né, como a Jerusa trouxe ali, você ir numa casa que não tem isso. Aí você chegar lá, ninguém te explicar nada, toma aqui, ayahuasca, tu tomou, vem a morte do ego, e aí? Entendeu? A pessoa entra num processo extremamente desconfortável, porque ela não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Mas no caso de vocês, vocês estão passando por um processo de instrução, um processo de confiança, de relacionamento. Nós estamos nos relacionando. Então, isso diminui bastante, é uma redução
extremamente importante você ter uma intenção